Olá, telespectadores. Estamos iniciando mais um Band Entrevista aqui pela sua Bandeirantes Canal 10 e pela Rádio Bandeirantes. Recebendo no programa de hoje a deputada Anny Ortiz e o deputado Edson Brum, deputados estaduais do Parlamento Gaúcho. O Rio Grande do Sul, mergulhado numa crise, uma das maiores crises da história, do Rio Grande do Sul, e esta será uma das pautas do nosso programa de hoje do Band Entrevista. Deputada Anny Ortiz, seja bem-vinda. Prazer muito grande recebê-la. Obrigada, Milton. Prazer estar contigo aqui no teu programa, na companhia do meu colega Edson Brum. Deputado Edson Brum, seja bem-vindo. Muito obrigado, Milton. Primeiro pelo convite e poder conversar um pouquinho sobre o Rio Grande contigo e com a deputada Anny, que é uma parceira já de anos lá na Assembleia. Como é que a deputada e o deputado estão avaliando essa situação, essa crise que o Estado do Rio Grande do Sul está vivendo neste momento? E quais são as alternativas para que o Estado consiga destravar, sair dessa crise? Milton, bom, se me permite, quando a gente fala da crise que o Estado vive, parece muitas vezes que ela é pontual e ela é atual. Na verdade, já é uma crise que vem se arrastando há muitos anos e ela também não foi criada da noite para o dia. Então, eu acho que não existe fórmula mágica para sair dessa crise. Muitas concessões foram sendo feitas ao longo dos anos, muitas vezes concessões irresponsáveis, que não tinha dinheiro para pagar a conta, porque acho que quando a gente cria uma despesa, a gente tem que saber de onde vai vir e ter a receita. Então, eu vejo essa crise como algo muito difícil da gente ultrapassar. Vão ter que ter ações fortes. A gente sempre faz esse paralelo lá dentro da Assembleia, que o remédio para curar esse problema, esse mal que está atingindo o nosso Estado, ele tem que ser um remédio forte. Na legislatura passada, nós, na Assembleia Legislativa, aprovamos uma série de projetos vindos do governo do Estado, a grande maioria deles, que puderam nos colocar no caminho de saída. Mas eu acho que ainda a gente está trilhando o caminho da saída e não chegou na porta da saída ainda. Então, temos ainda muito que fazer realmente, mas não é com uma única ação e nem com uma fórmula que do dia para a noite a gente vai conseguir se recuperar. Tem uma série de ações que precisam ser feitas e elas têm que ser encaradas com muita seriedade, não só pelo parlamento, mas também pela sociedade gaúcha. Deputado Edson Brum. Olha, acho que a deputada Anny foi muito feliz, porque nós chegamos no fundo do poço. E para chegar no fundo do poço, não é um governo ou dois. Isso vem acontecendo há 50 anos no Rio Grande do Sul, se criou leis, se aprovou, porque eu acho que a gente não pode transferir a culpa só para os governadores. A Assembleia ela é balizadora, ela poderia ter, em algum momento, barrado algumas coisas que foram criadas no decorrer dos tempos, privilégios, por exemplo, para alguns grupos de servidores públicos, e aí falando diretamente em relação a isto, até porque vem um pacote muito forte nesta área, que deveriam ter sido barradas pela própria Assembleia. Então, nós temos que fazer primeiro a meia-culpa. O Parlamento vem errando também no decorrer dos anos em relação a isto, não em relação à sua gestão, porque nos últimos 10 anos a gestão da Assembleia ela foi compartilhada entre todos os partidos, com os 4 maiores administrando, tendo as presidências, mas diminuindo as despesas. Eu posso lembrar que em 2015, quando presidi a casa, meu primeiro ato foi extinguir 90 FGs na casa, que distorciam salários de funcionários da casa. Nós cortamos... FG, para o telespectador que não conhece, é função gratificada. Que, com o decorrer do tempo, incorpora ao salário. Então, isso tudo, eu estou citando isso da Assembleia, porque a Assembleia, por Constituição, ela poderia se utilizar até de 3% do orçamento do Estado. E nós fechamos o ano passado abaixo de 1%, 0,99%. Então, a Assembleia vem fazendo a lição de casa, reduzindo. O deputado do Rio Grande do Sul, ele não tem auxílio moradia como tem nos outros estados, ele não tem carro alugado. Ele tem inúmeras coisas que outros parlamentos
dão aos seus parlamentares foi tirado. Por exemplo, aqui não se... deputado ganha hora extra, não ganha jeton, não tem reunião extraordinária, não tem nada. Não tem acesso à cota em dinheiro, porque isso acontece em outros estados também. O deputado do Rio Grande do Sul, ele não coloca a mão em dinheiro, em nada. Ele não tem cota. Ele tem um X de assessores que tem um mínimo e um máximo pela administração de cada um dos seus parlamentares. Então, isso fez com que a Assembleia diminuísse custos. Mas a gente não vê isso muitas vezes em outros setores públicos do Rio Grande do Sul, em outros órgãos, instituições e poderes. Então, nós temos que cuidar. A própria questão do Executivo, que é considerado primo pobre e que é o grande problema hoje do Rio Grande do Sul, na questão... Mas tem castas dentro do Executivo, por exemplo, a PGE com sucumbência. Olha, criar agora... Não, a sucumbência não... Há controvérsias em relação à sucumbência. Na realidade, foi criada uma produtividade por decreto. Primeiro, invadir a competência da Assembleia, que só quem pode dar aumento é por iniciativa do líder do seu poder, passando pela Assembleia, tanto do Judiciário quanto do Executivo. Então, por exemplo, para criar qualquer tipo de premiação, produtividade, sucumbência para qualquer servidor do Executivo, tem que passar pela Assembleia. Aí há uma inconstitucionalidade flagrante da questão dos procuradores do Estado. Mas eles recebem 29 mil por mês como salário médio. E mais até 6.900 que foi criado por resolução. Inclusive os aposentados. Inclusive os aposentados. Da sucumbência. Isso é absurdo, né? É um absurdo no momento em que o país vive uma das maiores crises do estado do Rio Grande do Sul. E aí, deputada, a senhora teve também e vem já perseguindo esse caminho há um longo tempo, quando a senhora propôs e o parlamento aprovou o fim da aposentadoria para os governadores. Tá? O governador subia a escadaria do Palácio Piratini, ficava 4 anos, levava para o resto da vida 30 mil reais, que é hoje, sei lá, mais do que 30 mil reais. Sem contribuir, né? E a senhora também recentemente entrou... E não era 4 anos. Oi? Era 2/3. Entrou, não precisava ficar até o final. Não precisava ficar até o final, pior ainda. A senhora também propôs e a Assembleia aprovou o fim da aposentadoria dos deputados também. Milton, tu sabe assim, ó, esses dois assuntos, e eu vou usar um pouco da fala do Edson, quando ele diz que a Assembleia contribuiu. Não teria como isso andar se a gente não tivesse a composição da Assembleia que tem hoje, do entendimento que os deputados da Assembleia têm. Eu sempre digo isso, eu compartilho. Eu posso ter dado o pontapé inicial, mas o projeto não ficou engavetado, não ficou 4 anos parado dentro da CCJ ou esquecido dentro de uma pilha lá numa comissão, porque os deputados também assumiram a responsabilidade de dizer, olha, a gente tem que ouvir o que as pessoas lá fora estão dizendo e não tem mais espaço para isso. E quando a gente reclama que os outros poderes não estão fazendo o seu papel e cumprindo com a sua responsabilidade em relação ao Estado, é exatamente isso, porque nós estamos. O Edson colocou algumas questões que ele fez enquanto foi presidente da Assembleia. Nós enfrentamos a questão da aposentadoria dos governadores. Ah, mas tirar dos governadores é fácil, né? Quero ver tirar de vocês, pois tiramos a nossa aposentadoria especial, que era diferente da dos ex-governadores, porque do deputado tinha uma contribuição mensal e a dos governadores não, simplesmente por tu ocupar o cargo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê a PGE se pagando sucumbência, mesmo a gente não tendo aprovado a lei na Assembleia, porque a lei estava para ser votada na Assembleia, eu votaria contra, sei a posição do Edson Brum, porque a gente conversa bastante, ele também é contra, e ele não só é contra, como ele está fazendo um movimento para barrar isso. E é um movimento que não é meu. Eu liderei o processo e enfrentei, mas tenho a assinatura junto dessa iniciativa, que é um PDL para suspender o pagamento de até 6.900 para os procuradores, de o Edson Brum e mais 41 parlamentares. Então, é o que a deputada Anne disse. Essa composição nova que tem na Assembleia, ela veio diferente da composição que estava no mandato passado. Acho que já foi muito interessante o mandato passado, quando se terminou, por exemplo, com a aposentadoria dos governadores por iniciativa da deputada Anne. E este ano funcionou muito bem e se terminou também com a dos parlamentares, e fala um parlamentar que tinha renunciado isso. Em 2016 eu fui lá e renunciei, então eu posso falar de cadeira isso. E se renunciou
e se terminou com essa aposentadoria também dos parlamentares, porque houve o que a deputada Anne colocou, um conjunto de novos deputados com aqueles que foram reeleitos e que agiram rapidamente. Agora, eu pergunto o seguinte, o policial está recebendo um mísero salário, os professores também, inclusive salários... Deixa eu fazer uma correção. Salários parcelados. Eu né? acho que o policial está recebendo um salário digno hoje. Se comparar o último contra-cheque do governo Tarso Genro com o último do Sartori, tem 84% de aumento. O inicial hoje da Brigada Militar é R$5.000. Então, eu acho que é um salário justo. Mísero é o salário dos professores. Dos professores. Tá bem. Milton, Mas deixa eu aí... só concluir o que eu estava falando sobre o que a Assembleia está fazendo. Então, assim, a Assembleia acho que está fazendo o seu papel. A Assembleia conseguiu baixar de 1% do orçamento do Estado. E na contramão, completamente na contramão disso, a gente vê o reajuste do Poder Judiciário, a automaticidade do reajuste, que também a Assembleia... Teria que passar pela Assembleia e não passou. Não passou, e mesmo assim se aumentaram os salários. A PDLs do Sebastião Melo. Deixa eu perguntar para a deputada, para o deputado e para o telespectador que está nos acompanhando, como é que receberam agora, recentemente, uma notícia, o presidente do Tribunal de Justiça recebeu R$104 mil, está dentro da lei, tá, mas recebeu R$104 mil no mês. 60 dias de férias, podendo vender as férias ainda, uma parte delas, e os 15 dias de recesso no meio do ano. Não tem mais espaço para isso. É que quando a gente fala de privilégio, muitas vezes as pessoas falam assim, eles só sabem apontar o dedo para o político, para o parlamento, para o poder legislativo ou para o poder executivo. Pouca força parece que se tem, ou pouca atenção se desperta o outro poder, que é o Poder Judiciário e os seus órgãos, que é o Ministério Público, Defensoria Pública, que também se deu um aumento por produtividade. A Defensoria Pública, no mesmo caminho, a PGE abriu o caminho e eles foram atrás. Então, é isso que a gente precisa... Só um pouco diferente, que eles criaram a produtividade só para os servidores, não para os defensores. Sim, mas igual, Edson... Mas o erro é o mesmo. O erro é o mesmo, igual... E eu não sou contra a produtividade, eu sou muito a favor da meritocracia, mas eu também sou a favor do respeito à autonomia dos poderes e a função de cada poder tem. Porque a função do parlamento também é fiscalizar e votar leis que estão de acordo com dos outros poderes. É isso que está ultrapassando muitas vezes. Eu quero passar para uma outra pauta em seguida, mas é só para fechar essas questões aí, por exemplo, da PGE. Por que o governador Eduardo Leite não toma uma posição para acabar com a sucumbência e evitaria mais qualquer tipo de na segunda-feira crise? Na segunda-feira passada, eu fui convidado pelo secretário Otomar Vivian e pelo líder do governo para uma reunião no Palácio Piratini a respeito deste assunto, juntamente com o deputado Elton Weber, que é o novo relator. Que nós vamos, na terça-feira, votar o relatório dele, que é favorável ao segmento do PDL. O que é o PDL? É um projeto de decreto legislativo que suspende, que susta o pagamento. E nós... E tem deputado a favor desse pagamento? Tem. Ah, não. Não acredito. Tem deputado a favor desse pagamento? É só acompanhar as votações. Nós já votamos dois relatórios. Um que foi contrário ao segmento deste projeto e ele não foi terminativo. Nós derrubamos eles por 6-5. Porque nas comissões, e a CCJ é a entrada de tudo na Assembleia, tem que ter 7 votos para mandar para o plenário. E foi 6-5. Houve uma manobra do governo que tirou um parlamentar porque ia dar 6-6. Dando 6-6, o presidente, e eu sou o presidente da CCJ nesse momento, eu daria o 7º voto então vamos deixar claro para os nossos telespectadores aqui, o governo Eduardo Leite está defendendo a sucumbência para os procuradores. É lógico. Por que o líder do governo, por exemplo, o Frederico Antunes, não toma a iniciativa de fazer com que acabe Só para os telespectadores entenderem, eu acho que a gente tinha que falar um pouco sobre isso. Eu sou advogada. Quando a gente participa como advogado num processo e a gente ganha o processo, a outra parte que perdeu, ela deve pagar sucumbência, que é o trabalho do advogado da parte que ganhou. O advogado, os procuradores são advogados do Estado. Eles recebem R$29 mil. Média. A média do Rio Grande do Sul dos procuradores é maior que a de São Paulo. Para defender o Estado.
E mesmo assim, reivindicam que a sucumbência, que é os honorários que a outra parte tem que pagar, caia... Quando eles ganham. Quando ganham, só Porque quando ganham. perde, Milton, aí que é uma vergonha maior ainda. Porque quando perde, é o caixa único do Estado, é o cidadão que vai pagar. Que vai pagar para o advogado isso é um absurdo. da outra parte. Então, assim, aí quando ganha, eles querem embolsar esse valor, dizendo, não, eu sou advogado e eu tenho que receber. Só que eu, advogada, eu tenho que alugar o meu escritório, eu tenho que pagar as minhas custas, eu tenho que... A secretária, a impressora, enfim. E agora, o procurador-geral, o procurador do Estado, ele é remunerado mensalmente para exercer essa função e para ganhar as ações. Não, e um detalhe, né? Ganhar. O inicial hoje de um procurador é R$20 mil. A média é 29. Quase todos eles estão no teto salarial do Estado. Então, isso é uma vergonha. Eu acho que, primeiro, é inconstitucional, segundo, inoportuno, porque é um momento que o Estado está sofrendo muito para... O Estado nunca atrasou tanto o seu salário. No pacote que o governo enviou para a Assembleia Legislativa, isso passa de lado, não entra absolutamente nada. Bom, então é o momento do Parlamento se posicionar, quer fazer Mas com que todos os... é inconstitucional. A nossa Constituição Estadual não permite que os procuradores recebam qualquer tipo de valor, a não ser o seu subsídio a Raquel Dodge, antes de sair, entrou no Supremo pela inconstitucionalidade aqui do Rio Grande do Sul, nesta área, como de outros estados. Até porque o Congresso Nacional aprovou, que eu acho um absurdo ter aprovado. Mudou o Código Civil. O CPC. Sim. O Código de Processo Civil incluiu que o procurador poderia ganhar sucumbência, perante lei. Então, nós estamos conseguindo enfrentar porque não fizeram a lei. Fizeram por resolução, por decreto e não por lei. A inconstitucionalidade. Mas que é um absurdo também. E a hora que for definido isso... que eles receberam, eles vão devolver? Deveriam, né? Essa é uma outra discussão que acho que vai se ter aí no processo. Mas acho que nós temos chance, não só na questão dos procuradores, eu vou aqui falar, talvez pela primeira vez que tu vai escutar isso, Milton, existe uma indústria de substituições no poder público. Como é que funciona isso? O cara é delegado numa cidade, substitui o delegado de outra e ganha mais para isso. Existem substituições na Defensoria Pública, substituição no Ministério Público, no Judiciário. Isso tem que ser controlado. Isso é uma indústria gigantesca porque são salários que estão no teto. E ganham 30%, 40% a mais. Fazer justiça no Ministério Público e no TJ, na Justiça, eles podem substituir 2, 3, 4 comarcas, mas chega no teto, não recebe mais do que o teto. Mas tem outros lugares que não conta para o teto. E aí tem que cuidar isso no Executivo. E quando eu falo Executivo, é em todas as funções. É lá na Fazenda, é na Procuradoria. Nós temos que enfrentar isso. Bom, uma questão que eu acho que é importante para a gente colocar aqui para os nossos telespectadores, o Rio Grande do Sul, como eu disse no início do programa, mergulhado numa das maiores crises da sua história. O papel do parlamento, para o telespectador ter uma ideia, o papel do parlamento gaúcho nesses próximos meses será definitivo para os próximos 20, 30 anos do Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Porque será definido projetos de parceria privada, a situação dos servidores, meio ambiente, vai destravar uma série de questões, enfim, como é que vocês, os senhores, o deputado Edson Brum, estão avaliando essas questões? O parlamento está preparado para tomar essas decisões? Eu acho que eu posso até questionar o fato de a gente ter 54% de renovação no parlamento. Acho que isso é um problema inicial. Nós temos, foram mandados para casa ou concorreram à federal 28 parlamentares da legislatura passada. Então o pessoal tem uma turma nova aí. Mas preparada, na minha opinião, e juntando com a experiência daqueles que já estavam, eu acho que tem um preparo suficiente para enfrentar. E outra é o seguinte, nós não temos prazo mais, nós vamos ter que enfrentar. Nós não temos mais tempo para nada, nós temos que enfrentar. Mas a gente também precisa receber isso, é o que eu ia colocar. Ainda não se tem um norte, mas a gente ainda não sabe exatamente o que vem. E o problema dos projetos é o detalhe, é a vírgula mais, isso. A palavra mais. Não... Então, hoje, mando para o meu WhatsApp e para o meu e-mail, pessoas do estado inteiro, como é que tu vai votar, como é que vai te posicionar sobre o projeto tal. Mas a gente não leu o projeto.
projeto ainda. Não tiveram ainda. Não tem os projeto. projetos de lei não. O que a gente sabe é pela imprensa e que a gente recebeu lá do governo também. Mas a gente recebeu um norte, a gente recebeu, olha, tá muito difícil, a gente precisa mudar, algumas coisas tem que mudar. Isso é óbvio, isso a gente sabe e eu concordo. E eu concordo, eu sempre disse, inclusive o Edson falou agora de WhatsApp, eu também falo muito Facebook, WhatsApp, Instagram, e alguém me disse assim, Anne, porque que absurdo, porque tu votou no projeto para terminar com a licença-prêmio, porque o governador mandou. E eu disse, não, mentira, eu votei para terminar com a licença-prêmio porque eu sou contra a licença-prêmio. E se for a plenário de novo, eu vou votar de novo favorável. Infelizmente, não passou, mas eu tenho o meu... Favorável a acabar com a licença-prêmio. Eu acho a licença-prêmio um absurdo. Então, assim, eu acho que nós temos convicções e nós não nos afastamos das nossas convicções. E isso é importante. E essa renovação que o Edson coloca são de deputados que conseguem, pelo menos numa grande maioria, entender que como está não dá mais, não tem mais espaço, a gente vai, o fundo do poço não tem mais, só se cavar para baixo. É o reflexo da cidadania. É parte, porque as pessoas têm que entender que o parlamento, tanto o municipal, que é a Câmara de Vereadores, os vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado e o Congresso Nacional, cada deputado é uma partezinha da sociedade. O MDB elegeu 8 partes, penso como nós. Uma parte, como a Anne, que ela é única lá, mas tem outros partidos com 4, 3, 2, são parte da sociedade. Então lá tem a média do pensamento do Rio Grande do Sul. E na minha opinião, essa média que foi eleito o ano passado, deu um recado muito grande. Chega, nós não aguentamos mais pagar essa conta. Porque, infelizmente, o que eu vou dizer, e não é culpa do servidor público que está usufruindo de uma lei, o cara que fez o concurso sabia que não... Eu sempre brinco, tu não pode no meio da partida botar a mão na bola. Você é proibido meter a mão na bola. Quando ele fez o concurso tinha aquilo, então ele está defendendo a parte dele. Mas não é mais hoje aceitável pela sociedade que 11 milhões e 300 mil gaúchos trabalhem para 300 mil servidores públicos. Mas aí nós temos mais 5 minutos quase na reta final aí. Qual é a avaliação que vocês fazem como parlamentares, representantes legítimos do povo no parlamento, quando eu recebi aqui no primeiro programa o deputado Luiz Augusto Lara e ele denunciou aqui 86 bilhões de reais em incentivos fiscais nos últimos anos, que é uma caixa preta, que ninguém sabe se gerou emprego, para onde é que foi, quanto que está rendendo de impostos, enfim. Como é que vocês estão lidando neste momento que o governador está pedindo aperto para os funcionários, enfim, sacrifício para todo mundo, e esses 89 milhões, bi de Brasil, continua uma caixa preta. E aí? É em torno de 9 bi por ano. 8 bi, pouco, 9 Sim, bi nos por últimos ano. 10 anos. A gente vive uma guerra fiscal no país. Contra estados. Entre os estados. Então, o estado tal deu, as empresas daqui do Rio Grande do Sul, olha, eu estou migrando para Santa Catarina, eu estou indo embora para o Paraná, hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma empresa que disse, não tem mais condições, eu vou para o Paraná, porque lá eles não cobram o imposto sobre esse... O Espírito Santo está levando muita indústria, não só do Rio Grande do Sul, de outros. Agora, é uma caixa preta realmente. É uma caixa preta. Mas tem que ter porque, cuidado. Porque assim, só que a questão das isenções, eu acho que ninguém é contra incentivo. Não é. Até porque o incentivo, o meu posicionamento em relação aos incentivos. Os incentivos, eles são dados para categorias, so que eu acho que qual o retorno que tem deles? Perfeito. Qual é o retorno? Por isso, Milton, que eu assinei a CPI, que o deputado Lara, atual presidente da Assembleia, estava recolhendo assinaturas e tentando montar uma CPI na legislatura passada. Eu fui uma das parlamentares que assinei a CPI, para poder abrir a caixa preta e entender o que está acontecendo. Porque a gente não sabe se ali não tem uma empresa que recebeu um incentivo e que não gerou emprego. Bom, a IES aqui no governo Tarso pegou bilhões e milhões do Badesul e foi embora e não deixou garantia nenhuma. E ficou por isso mesmo. Isso é um caso que não é nem política, de polícia. Esse negócio do Badesul. Não é nem política, de polícia. Sim. E entregar 80 milhões para uma empresa, outros tantos milhões para não sei que empresa, sem garantia real. Isso é um outro problema. Nem o banco faz isso.
Não é? Mas eu queria voltar a essa questão do tema, que eu acho que é importante, a gente tem que saber separar. Por exemplo, dos 8 bi e pouco de incentivo, tem 3 bi que é das micro e pequenas empresas. 3 bilhões o Rio Grande do Sul abre mão de arrecadar para ter as micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Nosso programa, a nossa lei de micro e pequena empresa do Rio Grande do Sul, ele é melhor que dos outros estados, ele é diferenciado. Isso foi criado ainda no governo do Rigoto, exatamente para... Só que quando a empresa cresce, ela tem que continuar aqui. É. Então a gente tem que fazer um esforço para isso. E nós temos outra questão que é fundamental, que é a cesta básica. Por exemplo, tu vai comprar arroz, feijão, tu vai comprar carne, é imposto reduzido. Então, Cesta básica de Porto Alegre é a mais cara do país sempre? Ok, isso é um outro problema. Mas eu quero dizer que ela é reduzido o imposto. Não é por causa do imposto que ela é mais cara. Não é por causa do imposto. Porque ela é reduzido. Nós vamos tomar um chimarrão, a erva mate tem ICM reduzido. Não? Então, nós temos que levar isso em conta. Deixa eu puxar para uma convergência na reta final. Eu não quero criminalizar as isenções. Eu só quero dizer que as isenções, tu não pode dar isenção para quem não vai dar um retorno para o Estado. E esses setores que eu citei, que são setores ligados à cesta básica, que é a agricultura e a pecuária, a produção de leite, tem emprego, gera emprego e renda, Sim. Mantém gente no campo. As microempresas empregam mais do que as empresas grandes. Claro. Exatamente isso. Então, esse setor junto deve ter uns 6 bi aí por ano de incentivo. Se botar tudo na roda. Deputado Edson Brum, o tempo da televisão passa rápido, enfim. Estamos fechando aí já, chegando na reta final do programa. 30 segundos, 1 minuto, o que tem de convergência, o que o senhor acha que é possível fazer e que é necessário agora para resgatar o Rio Grande do Sul? Primeiro, nós temos que unir todos os poderes. Não adianta um poder puxar para um lado, outro para outro. A solução do Rio Grande do Sul passa pela união de todos os poderes, todas as instituições. Não adianta só a Assembleia fazer a lição de casa e outros poderes não fazerem. Não? E quando eu falo os outros poderes, eu incluo, inclusive, o Executivo, que tem ilhas de Marajá dentro do Executivo. Tem ilhas de Marajá, tem servidores do Executivo que ganham 30, 40 mil por mês e que não podem ser atingidos só pela questão previdenciária. Tem que tirar alguns privilégios que tem lá, até para sinalizar para as categorias que têm menos. Deputada Ana Ortiz. Olha, não tem como não assinar embaixo do que o deputado Edson falou. Eu acho que é importante essa união e essa convergência para o bem do nosso Estado. Mas tem que passar pelo esforço de todos os poderes, porque se cada um não enxergar que tem que cortar na própria carne, infelizmente a gente vai patinar e não vai sair do lugar. Convergência, então, no sentido de que é possível resgatar o Estado tomando medidas duras. É possível. Né? Eu sou uma otimista. Inclusive impopulares, né? Não, elas são impopulares. Começa pelo duodécimo realista. Que não passou. Que não passou no mandato passado e que tem que existir. O duodécimo. Por exemplo, o orçamento da Assembleia é 600 milhões, com a previsão do Estado arrecadar 24 bi de ICMS. Arrecada 20, tem que diminuir da Assembleia, tem que diminuir dos outros poderes. Deputado Edson Brum. Obrigado. Fica para a próxima, vamos continuar aí falando sobre essas questões todas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença, foi um prazer muito grande recebê-lo. Deputada Ana Ortiz. Muito obrigada. Eu quero dizer que eu sou uma grande otimista. Eu acredito muito nesse Estado e no nosso futuro. Então, é verdade. E tem que ser assim, né? Se tu não é movido por esse sentimento, infelizmente, não tem por que a gente trabalhar tanto que nem a gente trabalha, né? Muito obrigado, deputado Edson Brum, deputada Ana Ortiz. Programa Band Entrevista fica por aqui, convidando você para o nosso próximo programa. Até lá!